Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal Futebolaço, seja muito bem-vindo. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. E também, se quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente na lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil e a gente pode estar adquirindo a sua camisa também, desde que esteja em bom estado, seja original. Pode mandar foto de casaco também. Chama a gente na lojinha do Futebolaço no Instagram. Aqui na descrição do vídeo fica aí o link, você clica e já chama a gente lá. Dito isso, vamos aí às informações. Primeiro, galera, vamos dar uma passeada nos resultados da rodada de domingo. Jogos de sábado, a gente já comentou no canal. Vamos aos jogos de ontem. O Grêmio venceu Vitória por 3-1. Esse resultado pra gente não foi tão bom, porque a gente deixou de passar o Grêmio na rodada. O empatezinho ou a vitória, até do Vitória, seria bom pra gente. Por outro lado, o Vasco abriu aí 8 pontos da zona de rebaixamento e definitivamente também selou essa questão aí contra a queda. Mas a vitória do Grêmio, o Grêmio subiu ali para a 10ª colocação e o Vasco estava em 13º, subiu para 11º, tinha dormido momentaneamente na 10ª colocação. Beleza? O Fluminense venceu o Botafogo por 2-0. Eu queria um empate ou uma vitória do Botafogo nesse confronto. O Fluminense foi para 34 pontos e abre 4 pontos do Vasco, com 2 jogos a menos que a gente. O Bahia venceu o Palmeiras e aqui eu preciso de novo falar do grande momento do Vasco. O Palmeiras não perdia no campeonato há mais de 10 rodadas e foi perder para o Bahia agora. E o Bahia, que na rodada anterior perdeu para quem? Perdeu para o Vasco. Então a gente empatou com o Flamengo, que é o líder, a gente venceu o hoje 6º colocado do campeonato, que é o Bahia, e a gente empatou com o vice-líder do campeonato, ganhou do vice-líder do campeonato, que é o Cruzeiro. Essa vitória do Bahia ontem valorizou ainda mais a vitória do Vasco do final de semana. Então, de fato, o Vasco vive um grande momento e tem conseguido resultados maiúsculos, tá? O Bragantino e o Santos ficaram no empate em 2-2, ótimo resultado. O Bragantino não desgarra, eles tinham 31, foram para 32, podem ser ultrapassados pelo Vasco na próxima rodada. E a equipe do Corinthians, do Santos, que estava ali com 26 pontos, em caso de vitória saltaria para 29, travou nos 27. Então ninguém andou muito na tabela, a gente cortou ponto dos dois. Como a gente está na meiurca, tendo que olhar para cima, mas a galera que está atrás do Vasco está muito colada, então é importante a gente fazer esse exercício para cima, para baixo aí. Acho que o resultado foi bom. Como vascaíno, nunca é bom uma vitória do Flamengo, né? A gente sempre vai torcer os nossos, secar nossos rivais, mas pensando no campeonato e botando a rivalidade de lado, a vitória do Flamengo ontem foi positiva. O Vasco conseguiu ultrapassar o Corinthians. O melhor cenáriozinho ele era um empate, porque o Corinthians ia para 30 pontos, o Vasco ficaria na frente no critério de desempate e o Flamengo não se aproximava ainda mais do título brasileiro. Mas se é problema deles lá, eles que se resolvam com essa questão, a gente tem que focar no nosso umbigo aqui, pensando no Vasco, até que a derrota do Corinthians não foi ruim. E a rodada fecha hoje, às 8 horas da noite, a bola rola para São Paulo e Ceará, e esse jogo é importante pra gente, de novo naquele exercício de olhar um pouco para cima e um pouco para baixo. Se o Ceará empatar ou perder, o Ceará empatando hoje vai a 29, se perder estaciona com 28. O Vasco segura a 11ª colocação. Se o Ceará surpreender e vencer o São Paulo no Morumbi, o Vasco cai uma posição, vai para 12º, tá? Então o Ceará não pode vencer hoje, mas eu gostaria aqui do empatezinho, porque se a gente quer começar a olhar ali para pré-Libertadores, o São Paulo tem 5 pontos a mais que o Vasco e se empatar hoje vai a 36. Ou seja, o Vasco fica a 6 pontos do São Paulo, tendo ainda aí 13 jogos por disputar. É uma gordura boa, mas que dá para tirar. Então, se a gente quer realmente entrar na briga aí desse G8 e de repente contar que vai que, bater na madeira que a gente não ganha a Copa do Brasil, mas vamos tentar aí uma vaguinha de Libertadores pelo Brasileiro, que eu acho que o Vasco tem condição de chegar nessa fase da tabela. Por outro lado, a gente, Deus o livre, por exemplo, perde pro Palmeiras aí na quarta-feira e a galera ganha, tá tão colado a posição de tabela que o Vasco pode cair de 11º ou 12º, a depender desse jogo hoje, Ceará e São Paulo. Ele pode ser ultrapassado até pelo
pelo Internacional, que é o 15º, só não pode ser ultrapassado pelo Santos pelo critério de desempate. O Santos vencendo chega a 8 vitórias igual o Vasco, sendo que o saldo do Vasco é 3 e o do Santos é menos 10, né? Esses 13 gols de saldo não vão evaporar numa única rodada. Mas do Inter ali pra cima, todo mundo tem condição de passar o Vasco em pontuação na próxima rodada. Então a gente tem que olhar para cima, mas sem esquecer de dar uma olhadinha para baixo. E essa rodada agora, a gente pode vencer sim, tem condições de ganhar o Palmeiras lá em São Paulo, mas num dia normal, na naturalidade ali, o Palmeiras é favorito para o confronto. Mas o Vasco tem totais condições de incomodar o Palmeiras. E aí eu quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você achou da rodada. E vamos brincar aí de quiz do Futebolaço. Qual é a posição que você acha que o Vasco termina o Brasileirão 2025? Comenta aqui. E agora, galera, vamos fazer a nossa primeira pausa no vídeo, porque você está empolgado, você está feliz, você está animado com o Vascão da Gama. Então vamos comprar produtos oficiais do Vascão da Gama e ajudar o nosso clube do coração na Golcase. Comprando uma capinha de celular, a segunda sai de graça. Menos de R$50 você leva 2 capinhas. Vai no QR Code que está na tela ou no link da descrição. Só não esquece de usar o cupom GOVASCO para garantir um desconto. Galera que gosta de garrafa térmica para se hidratar, manter a sua ingestão de água, tem uma variedade muito grande. 500 ml de entrada. Nossa garrafa Urban é a de nosso preço mais acessível. Tem a Flip Pro de 750 ml e nós temos também nossas garrafas modelo Urban. Todas essas aqui tem várias estampas, tá? Essa é a de 950 ml e essa é a de 650. Trouxe até uma garrafinha da NBA para vocês darem uma olhada aqui. A Golcase tem produtos da NBA, de futebol, da Disney, da Marvel, Naruto, DC, Ayrton Senna. Tem uma infinidade de coleções lá, tá? Então se você já tem até algum produto Vasco e quer comprar dessas outras linhas, dá para comprar. E o bacana é que o cupom GOVASCO funciona também no seu carrinho. E a galera que gosta de um copo para poder tomar um negocinho, você pode personalizar seu copo aí, você pode também estar adquirindo, tá? Copo de 470 ml e tem um copão de 1 litro 120 aí que ele vem com o canudo. Se você quiser tirar a tampa dele, o canudo, e usar ele normal igual outro copo, dá também, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Não esqueça de aplicar no carrinho o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Tem mochila também, tem carregador de celular, carregador portátil. Com certeza alguma coisa vai te agradar. E o bacana, comprou, percentual da venda vai pro bolso do Vascão. Dito isso, galera, vamos aí o restante das informações. Tivemos uma notícia boa hoje a respeito da reforma de São Januário. Tivemos mais um avanço no trâmite burocrático dentro da prefeitura, que é a documentação final que libera o Vasco para fazer a venda aí definitiva para a incorporadora que vai adquirir o potencial construtivo de São Januário. Houve aí uma confusãozinha, o vereador Pedro Duarte, que está desde o início em cima e ajudando muito o Vasco nessa situação, se equivocou e houve uma correção do Vasco. O vereador Pedro Duarte fez um vídeo hoje informando que martelo batido, a documentação estava pronta, já havia sido publicada no Diário Oficial, mas o Vasco, pouco depois, através de seu segundo vice-presidente jurídico, me deu um branco agora, o Renato Brito, ele informou que é uma meia-verdade. De fato, foi publicado no Diário Oficial as minutas do contrato, mas ainda falta alguns pequenos detalhes para a documentação estar 100% pronta. Então vou deixar com vocês aí a sequência do Pedro Duarte, que é o vereador, e finalizando uma opinião oficial do Vasco, através de seu segundo vice-presidente geral, o Renato Brito, informando a respeito dessa situação. Confere aí. Fala pessoal, saudações vascaínas, Pedro Duarte aqui, gravando da rua mesmo, porque acabei de receber uma ótima notícia da minha equipe e confirmada pelos secretários da prefeitura. O termo definitivo do potencial construtivo já foi feito e inclusive publicado no Diário Oficial. Fui confirmar e quero desde já agradecer aos secretários Guilherme Schleder, de Esportes, e Gustavo Guerrante, do Urbanismo, porque nós começamos essa cobrança de 2 semanas para cá. Eles foram muito solícitos e inclusive entregaram o termo antes do prazo que tinham prometido. Então muito obrigado a eles. Essa questão dentro da prefeitura está resolvida e agora o Vasco pode avançar com a negociação final da venda do potencial construtivo. Valeu, galera. Pedido feito, pedido resolvido, pedido entregue. Valeu, um abraço. Apenas vascaínos, boa tarde. Renato Pesolento aqui falando. Tá circulando uma informação de que já foi expedido o termo definitivo da prefeitura. Infelizmente ainda não é verdade.
pessoal está fazendo um pouquinho de confusão, que saiu em diário oficial, foram apenas as minutas do termo de transferência potencial. É um grande passo, mas ainda não é um passo definitivo. Hoje, eu desde cedo estou em contato com a prefeitura, ainda enviando alguns documentos, então, enfim, peço que todo mundo tenha paciência, sei que a ansiedade é grande, mas assim que o termo de fato for expedido, podem ficar tranquilos que o Vasco vai dar a informação oficial nos seus canais de mídia, tá bom? Obrigado, saudações vascaínas. Bom, galera, virando a chave agora, vamos falar de outro tema importante. Infelizmente, o Cauã Barros tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra a equipe do Cruzeiro e tá fora do confronto contra o Palmeiras. O Tietê voltou a treinar, tá passando para vocês aí na tela algumas imagens do treinamento de hoje, e o Tietê vai ter a confirmação definitiva amanhã, se ele volta à lista de relacionados ou não, mas grandes são as possibilidades do Tietê voltar a ser relacionado. Ele se lesionou no dia 24 de agosto contra o Corinthians e voltou no jogo contra o Botafogo, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com 13 minutos ele voltou a sentir a contusão e foi substituído. Tá próximo de um mês já que o Tietê tá fora dos gramados, mas o Tietê pode ser que tenha condição de jogo para amanhã. Disse pode porque vai ter a confirmação final só no treinamento de amanhã. Mas tudo indica que o Tietê vai estar relacionado sim. Se ele vai ser titular ou não, são outros 500, porque ele vem de uma inatividade, de uma lesão importante, que é reincidente, e o jogo contra o Palmeiras vai ser um jogo que vai exigir do Vasco talvez uma característica um pouquinho mais defensiva, tá? Mas está em aberto. O Matheus Carvalho pode ser o titular, é um jogador mais similar até com a característica do Barros. O Tietê já tem outra linha de jogo, já é um cara mais parecido com o Jair ou com o Paulinho, mais até com o Paulinho do que com o Jair. Estão pensando aí em se proteger um pouquinho mais e jogar primeiro marcando e depois contra-atacando. Não me surpreenderia se o Matheus Carvalho for o titular amanhã. Dependendo da condição do Tietê, se ele estiver 100% recuperado, aí eu acho que é um caminho natural o Tietê iniciar a partida, tá bom? Outro jogador que corre por fora ali para a briga da posição é o Nuno, que poderia vir jogar de segundo volante e o Tietê e o Fernando Diniz meter mais um atacante. Ele ameaçou fazer isso 2 vezes, inclusive no jogo contra o Cruzeiro. Não foi necessário, porque ele tira o Nuno junto com o Verratti com 11 minutos do segundo tempo e faz outro tipo de substituição. Mas quando o Hugo Moura sentiu e teve um outro jogador, não me lembro qual foi agora, ele já estava mandando aquecer o Andrés Gomes e naturalmente quem ia vir para jogar ali na volância era o Nuno, tá? Então são algumas opções. O Paulinho acho que corre bem por fora. Paulinho no último jogo de novo, inclusive nem no banco de reservas saiu. Então são algumas opções que o Fernando Diniz tem para o confronto contra a equipe do Palmeiras. Eu quero te perguntar, deixa aqui embaixo nos comentários qual seria a sua escalação ou a sua dupla de volante. Claro, se os jogadores estivessem todos à disposição. O Tietê está disponível, ele é o titular. O Tietê vai até para o jogo, mas tem que jogar poucos minutos. Vem no segundo tempo. Sem o Tietê, quem você começaria a partida? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E galera, caminhando para a reta final, queria ouvir um pouquinho aqui o Fernando Diniz falando de 2 assuntos bastante importantes. Mais uma vez o Diniz vai fazer uma espécie de desabafo, falando aí do bom momento do Vasco e trazendo bastidores importantes pra gente. Sem ser perguntado, ele disse que o Clauber e o Felipe são pessoas fundamentais para ele exercer o trabalho dele e vai explicar o que, inclusive, eles fazem e qual é a importância que eles têm no dia a dia do Vasco e principalmente no dia a dia do seu trabalho. Então vamos ouvir alguns bastidores bem bacanas e interessantes que o Fernando Diniz trouxe sobre o bom momento que o Vasco vive e um assunto bem curioso. Vira e mexe é tema, é debate, os esporros que o Diniz dá em alguns jogadores. Tem algumas pessoas que reclamam, que falam que não é legal, que é antiético. Se fosse ele no lugar do jogador que está tomando esporro, talvez não reagiria bem, que ninguém gosta de tomar esporro ou ficar em TV ao vivo, né, sendo esculhambado às vezes ali pelo treinador. E esses temas geram muitas das vezes. Eu não concordo, tá? Eu vou, inclusive, já dar a minha opinião antes da gente ouvir o Diniz. Eu acho que o Diniz só faz o que ele faz porque foi criada uma relação entre ele e o atleta que se cria esta permissão. Ele é tão íntimo dos jogadores
e os jogadores confiam tanto nele, sabem também que ele é desse jeito, que eles permitem que o treinador tenha esse tipo de atitude com ele. Isso se conquista. E eu não vejo o Diniz humilhando ninguém, nem esculachando ninguém. Eu vejo, às vezes, ele usando a ferramenta que ele tem, ele é desse jeito, de meio que ficar pegando no pé do cara e meio que botando ele na tomada. Eu não tenho dúvida nenhuma que, principalmente defensivamente, a melhora do Rayan passou por essa tomada de esporro constante que ele toma do Diniz. Porque o Rayan se demole, se ele descuidar um pouco, ele desliga. Ele fica meio desligadão, deixa de voltar para marcar, e ele precisa, às vezes, estar sendo ali orientado. Óbvio que ele está evoluindo, está amadurecendo, é um jogador de apenas 19 anos de idade, e eu acho que daqui a pouquinho isso não vai ser nem mais necessário. O que não quer dizer que ele não vai tomar um esporro por outra coisa, por ter prendido uma bola que era para tocar, enfim, outro tipo de orientação. Mas eu já vi algumas vezes o Diniz estar comendo o Rayan no esporro e eles descerem abraçados pro vestiário ou subirem abraçados do vestiário. E já vimos o Rayan falando com muito carinho e falando bem do Diniz, inclusive comentando os esporros. Então eu acho que não é comum, de fato, você não vê todo treinador agindo dessa maneira. Muito pelo contrário, os treinadores hoje andam um pouco mais contidos, mas eu acho que ele, Diniz, constrói essa relação e os jogadores dão esse tipo de abertura para ele. E aí houve esse debate de novo na última entrevista coletiva do Vasco. Teve uma pergunta que o Diniz teve que responder. Teve um momento que realmente, não sei se vocês vão lembrar, que o Hugo Moura bota a mão na coxa e sai para atendimento médico e o áudio da Amazon Prime capta o Diniz brigando com ele, mandando ele voltar pro campo. E aí o repórter que fez a pergunta na última entrevista coletiva, salvo engano foi o Lini, que ele até perguntou, o que você conversou ali com o Hugo Moura? Ele falou, como assim? Não, eu vi que você falou, volta pro campo. E aí ele falou, mandei ele voltar pro campo. Mas daquele jeito, querendo dizer que ele foi grosso, né, um pouco estúpido ali. E aí o Diniz faz um desabafo sobre esse tema também. Eu vou deixar com vocês o próprio Diniz explicando aí essa questão. Confere aí. Eu acho que isso é fruto de persistência, de um bom trabalho, porque quando começa os resultados, eles não acontecem, o time tem performance, às vezes tem uma histeria externa de que as coisas tá tudo errado, e se você calha num momento desse, uma hora você joga mal e perde, aí parece que está tudo errado. Eu acho que a gente foi construindo e continua construindo muita coisa no Vasco, com o trabalho de muita gente. É muita gente mesmo que trabalha. O Vasco tem um material humano que ele certamente é um dos melhores do Brasil. Parte médica, parte da fisiologia, parte dos massagistas, a nutrição, do cozinheiro. É uma comunidade que trabalha de uma maneira diferente. Esse é o maior patrimônio do Vasco hoje interno. Eu tenho experiência no futebol de muitos anos como jogador e também como treinador. É um ambiente diferente e de pessoas muito capazes. E os jogadores, assim, a gente conseguiu, acho que elevar o nível de todo mundo, do lado de fora e do lado de dentro dos jogadores. Porque a gente trabalha muito. Todo mundo cobra e eu sou um cara que exige muito. Inclusive é sempre bom a gente restaurar, porque o futebol não se limita a ser o treinador e o jogador. Tem muita coisa envolvida. E um time com muita dificuldade de dinheiro. Então a gente está conseguindo fazer coisas diferentes. E a torcida, que é o maior patrimônio, e é mesmo, e é uma torcida diferente, quem vem jogar aqui sabe. Não é comum jogar com uma torcida como essa. É diferente. Então a torcida hoje, e a gente sabe disso, e eu sempre tento fazer essa conexão, porque ela é muito importante, conectar a arquibancada com o time. E quando começa a acontecer, como aconteceu hoje, fica mais fácil, porque a torcida entra, começando a entrar no campo, começando a tirar esse gol, começar a ajudar a se fazer o gol. Então a gente tem que se trabalhar muito para que isso consiga seguir. E quando eu falo do trabalho de todo mundo lá, tem duas pessoas, porque são pouco citadas. Por exemplo, eu vou citar duas que eu não falo. Um está até aqui, que é o Cláudio. E o Felipe Maestro. São duas pessoas assim, essenciais para o meu trabalho no Vasco. São dois caras que chegam junto comigo lá às 7 horas da manhã, 7h15 da manhã, nós já estamos lá. E a gente sai de lá às 4 horas, 5 da tarde, almoça, fica lá e trocando ideia. Então é um trabalho, acompanha, ninguém vai lá brincar.
Os caras chegam lá e trabalham na relação e conversam com os jogadores, na época das contratações, contrata esse, não contrata esse, contrata aquele, não, segura, vamos ver mais, pô, o dinheiro, uma preocupação, pô, temos que atender a torcida, mas vamos... Então é o trabalho de muita gente. Então eu falo assim, por que está dando certo? Porque muita gente tem trabalhado de maneira consistente, sem afrouxar, e nos momentos de maior pressão, todo mundo ainda mais junto, mais conectado. Obviamente que a maior parcela de responsabilidade são dos jogadores, que nos momentos que as coisas ficaram um pouquinho com mais pressão, os jogadores souberam se juntar. Porque na hora que tem pressão externa, ou você afrouxa, ou você não fica igual. Ou você pega e fica mais junto. E esse time foi aprendendo e está aprendendo a ficar cada vez mais conectado. Eu falei para ele voltar. Só isso. Tava assim. Tanto é que ele voltou. Assim? É assim, né? É assim, tomara que a gente continue rindo no dia que perder. A gente não cria aquela polêmica, foi estourado, foi mal educado, porra, tá vendo? E essas coisas não mudam, isso é o relativismo moral, que a gente gosta de fazer o espetáculo para fora, que é contraproducente para as boas relações, porque se aquilo é errado hoje, então não é motivo de riso. O que é errado, não é por causa da vitória, o que é certo, é certo. E o meu jeito é esse, é o melhor jeito que eu tenho, assim com o Hugo Moura, com o Ryan. Eu nunca levantei a minha voz com o jogador para prejudicá-lo, pelo contrário. A minha vida é uma vida de dedicação para os jogadores e para os torcedores, de dedicação plena. Então quando eu faço algum gesto assim, os jogadores entendem que é sempre para o melhor. E ali eu não preciso me fazer de super educado para agradar uma plateia externa, porque eu sou conectado com o jogador de uma maneira que me permite fazer isso. Os jogadores eles acabam aceitando que sabem que é o melhor para eles. Tanto é que o Hugo voltou e continuou. Talvez se fosse um outro tipo de comissão, outro tipo de relação, sentiu um pouco posterior, sai do jogo, como acontece com uma certa frequência. Então eu tenho um limite diferente de levar o jogador, de me relacionar com o departamento médico, e isso propiciou o Hugo ter segurança e voltar para o jogo. Acho que dá pra gente sepultar de vez, né, galera, o assunto, e acho que isso não deveria voltar mais a ser pauta. Então acho que tá muito claro, o Diniz já explicou, acho que foi muito bacana, e foi bom esse assunto ter surgido num dia de vitória, né? O Diniz acaba a coletiva até brincando de Vitória Vascão e falando do poc-poc pros adversários ali, então acabou num clima leve, num clima descontraído, mas foi um assunto importante que foi debatido num dia onde as coisas estão bem. Então eventualmente o Vasco perde feio um jogo, entra numa sequência ruim um pouco mais à frente, queira Deus que não aconteça, mas que esses assuntos não virem tema, porque a gente tem que, como ele mesmo falou, certo é certo, errado é errado, independente de resultado. Se não tem problema hoje, tá todo mundo rindo e levando na brincadeira esse puxão de orelha, esse esporro no Hugo Moura, no dia que perder, ou que tomar uma goleada, ou que entrar numa sequência de resultados ruins, ninguém pode achar ruim, né, ou imoral, ou antiético os esporros dele. Então ou é imoral quando ganha e antiético, ou é moral e antiético quando perde também. Então acho que o Diniz faz muito bem e é legal esse assunto ser debatido no momento onde as coisas estão positivas, beleza? Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição e logo mais aí 10h30 eu venho com a segunda e a última edição do dia. Pode botar o telefone para despertar que o nosso próximo vídeo está subindo daqui a pouco, beleza? Ó, beijo no seu coração, saudações vascaínas e viva o gigante, respeito o colossal da colina. Tamo voltando para as cabeças, hein? Quem viver verá, tamo junto.